Conceitos. 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 Oi pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre a dinâmica que eu desenvolvo, que é a dinâmica trama de valores, e essa dinâmica trabalha com o desvelamento de conceitos dos valores que constituem o ser humano. Essa dinâmica ela surgiu dentro de um dos 3 espaços pedagógicos do projeto político-pedagógico da UFPE Litoral, no espaço pedagógico denominado Interações Culturais Humanísticas. Essa dinâmica ela surgiu em 2012, ela não necessariamente surge como dinâmica trama de valores, mas ela acontece porque 2 estudantes, o Marcelo Elísio, do curso de Licenciatura em Artes, e o Antônio Calheiros, do Serviço Social, se reúnem com a proposta de levar até a comunidade de Pontal do Paraná, do Balneário de Ipanema, filmes para possibilitar a comunidade acessar a cultura e consumir cultura. E a alternativa que eles encontraram foi através de um projeto de cineclube. Então foi constituído o Cineclube Papo Aberto, e esse cineclube, em parceria com o projeto político-pedagógico da universidade, no espaço pedagógico da interação cultural humanística, constituiu-se então como este Cineclube Papo Aberto. Então a ideia inicial era se reunir através de filmes, normalmente filmes longos, para debater após o filme a temática do filme e tentar provocar reflexões nos sujeitos, nos participantes, sobre como que essa temática que era apresentada podia de alguma forma despertar um olhar mais sensibilizado para uma problemática que nós tínhamos na comunidade. Nesse movimento inicial, o que nós observamos? Observamos que ao você utilizar um recurso audiovisual para provocar as pessoas a falar, a gente identificou 2 situações. A primeira é que quem tem facilidade na oratória fala abertamente, mas fala através de uma espontaneidade provocada pela temática do filme. Já no segundo momento, nós temos os que não têm a facilidade da fala, mas evidentemente que esses sujeitos presentes no coletivo, eles têm a facilidade da escuta. Então, esses primeiros meses, a gente estava muito sensibilizado em tentando provocar os que somente escutavam em expor as suas ideias no coletivo. E isso foi nos despertando um outro olhar, e que era na medida que a gente tentava provocar esses sujeitos, ouvintes, provocar para que eles se tornassem falantes, nós percebemos que era meio que uma violência contra aquele sujeito que escutava. E nós fomos percebendo que não era aquele sujeito que tinha a escuta muito bem desenvolvida que precisava se manifestar através da fala, mas sim o sujeito da fala que tinha que se manifestar através da escuta. Então, vamos dizer assim, esse olhar inverso daquilo que nós buscávamos nos possibilitou pensar que, como diz o Rubem Alves, todo mundo quer fazer um curso de oratória, mas poucas pessoas querem fazer um curso de escutatória. Nós fomos atrás desse curso de escutatória. O que a gente gostaria de escutar, o que esse pessoal está escutando, como que eles estão escutando. E para a gente aprender como o outro escuta, a gente também tem que escutar. Escutar o que o outro escuta. Então, o olhar dali para frente nesse movimento, da interação cultural humanística, do Cineclube Papo Aberto, se voltou completamente para a escuta. Então, o nosso maior desafio era como fazer com que todos nós escutássemos mais. Ou escutássemos literalmente o que o outro tinha para dizer. E para isso tinha que ser uma escuta atenta. E mais ainda, tinha que ser uma escuta selecionada. A gente começou a pensar o que é que eu realmente gostaria de escutar. E eu acho que isso vale para todos nós, Nós nos preocupamos muito de ter uma fala muito bem elaborada, com conceitos, com conhecimentos já previamente adquiridos e legitimados pela academia, mas o que realmente nós gostaríamos de escutar? Escutar na fala do outro, daquele que convive conosco, no nosso meio, na nossa comunidade, no nosso coletivo. E foi esse nosso principal interesse, a escuta do outro com o outro, o que o outro tem para dizer. Essa problemática, esse desafio de nos perguntar o que nós queremos ouvir na fala do outro, nos remeteu a uma fala de Freire. Freire diz que as palavras são grávidas, grávidas de sentidos, sentidos de mundo. E nós passamos a nos questionar do que as nossas palavras estavam grávidas, que sentidos que elas tinham. Então nós começamos a pensar que também não era qualquer palavra que nós queríamos ouvir na fala do outro. Nós já queríamos ouvir palavras com sentidos. Então
depois de várias alternativas e buscas por esses movimentos, a gente começou a pensar que essas palavras deviam ser previamente selecionadas por nós. E nós selecionamos algumas palavras que nós gostaríamos de ter, que ela tivesse uma relação com aquilo que a gente estava assistindo. E essa relação que nós estávamos assistindo também tivesse uma relação com o nosso cotidiano. Então nós elegemos algumas palavras no coletivo, né, como política, respeito, amor, lealdade, comprometimento. E essas palavras, elas eram aleatoriamente distribuídas entre os participantes e o sujeito da fala tinha que encontrar no filme exibido um momento onde aquela palavra se materializasse, onde ela efetivamente tivesse no seu exercício. E ao mesmo tempo ele trouxesse essa relação que estava no filme sendo exibido com as coisas que ele vivenciava no cotidiano. Então, nós normalmente não nos perguntamos aonde que o respeito está no nosso cotidiano. A gente só espera que alguém haja com respeito em relação a algum trato com a gente. Mas a gente não se questiona como que a gente chegou a esse entendimento de respeito. O mesmo acontece com afetividade, o mesmo acontece com comprometimento, com responsabilidade, com honestidade, com ética, com moral. Nós só esperamos encontrar num outro sujeito aqueles conceitos que definem esta palavra. E a gente só espera também que esse encontro de conceitos seja o mesmo conceito que eu domino. Então a gente começou a perceber que há um confronto entre as palavras que eu domino e os conceitos que ela tem, entre a mesma palavra que um outro sujeito domina e o conceito que ela tem. Ou seja, há uma diferença conceitual. E aí nós começamos a se perguntar como que as pessoas podem ter diferentes entendimentos de respeito vivenciando na mesma comunidade, no mesmo coletivo. Então esse questionamento foi fundamental para nós entendermos que as palavras não precisavam ser só palavras, elas tinham que ser palavras grávidas de sentido. Então nós passamos a dar sentido a essas palavras e passamos a conceituar essas palavras. Então, além de a gente apresentar esta palavra, a gente também apresentava um conceito. E foi bem interessante na prática mesmo como surgiu isso, porque nós estávamos lá elaborando as palavras, já tínhamos feito um semestre dessa forma, e tinha ido muito bem. As pessoas pegavam as palavras, assistiam o filme e faziam uma analogia com aquela palavra sobre onde é que estava no filme, onde é que estava no seu cotidiano, e a gente achava que isso realmente era algo eficaz. Até que no próximo semestre, um dos alunos, no primeiro encontro, a gente pediu para que eles elaborassem essas palavras. E um dos participantes colocou a palavra paralelepípedo. Eu acabei perguntando quem tinha feito a palavra paralelepípedo. E o estudante estava presente, acabou erguendo a mão, dizendo que ele tinha feito a palavra paralelepípedo. Inicialmente, a gente achou que era uma brincadeira, né, e tal, mas estava lá a palavra, quando o participante disse que não teria encontrado nenhuma analogia com o filme. E ele disse que a intencionalidade dele era encontrar uma palavra que fosse muito difícil estabelecer uma relação com o filme ou com o cotidiano. O que a princípio pareceu uma brincadeira, despertou em nós um outro entendimento, que era justamente esse. As palavras não podiam vir desprovidas de uma contextualização, no mínimo que fosse prévia e curta, mas tinha que ter uma contextualização, tinha que ter um significado, tinha que ter um conceito. E esse conceito tinha que ser elaborado por quem propõe aquela palavra. Então ali naquele dia a gente descobriu que não podia ser qualquer palavra e também não podia ser qualquer conceito. E nosso desafio era, em relação àquela primeira problemática, o que nós queremos ouvir no outro, ela só se acentuou. Porque nós descobrimos que nós, além de querer ouvir alguma coisa no outro, nós queríamos alguma coisa que realmente fizesse a diferença. E nós então começamos a pensar que nós não queríamos ouvir qualquer palavra e com qualquer significado. As palavras realmente precisavam ser grávidas de sentidos, como diz o Freire. E nesse dia a gente pensou e a gente debateu um pouco, e aos poucos a gente foi fazendo leituras que pudessem dar entendimento e ampliar essa nossa reflexão. Então nós nos deparamos com a teoria do Edgar Morin, a teoria do pensamento complexo, onde ele traz os operadores cognitivos, que são operadores que nos auxiliam no processo cognitivo realmente, né? E segundo o nosso entendimento, o resultado de um processo cognitivo é o que a gente chama de conhecimento. Então nós queríamos saber como que o nosso conhecimento era construído com determinadas palavras permeando por ele. E nós então nos apoderamos da teoria do Edgar Morin com os operadores cognitivos
e depois nós definimos que nós não queríamos ainda qualquer operadores. Nós queríamos operadores que constituíssem os seres humanos, enquanto humanos mesmo, na sua verdadeira essência. Então nós decidimos que nós íamos ter os operadores cognitivos de valores. E esses seriam articulados por uma dinâmica que acabamos denominando trama de valores. Então a trama de valores, ela atua como os operadores cognitivos que nos auxiliam na constituição do pensamento e na constituição da verdadeira essência do ser humano, que é a constituição através de valores. Então foi assim que surgiu a dinâmica e foi assim que surgiu, além de nós constituirmos uma palavra, também constituirmos um conceito. Então, na medida que nós iríamos nos encontros definindo as palavras que seriam apresentadas ao coletivo, nós também trazíamos conceitos. Esses conceitos eles não eram buscados em teorias, em fundamentos ou livros, não eram frases bonitas que nós encontramos nas redes sociais, mas eles eram realmente conceitos que nós entendíamos que eram vital para que o nosso coletivo pudesse debater sobre aquilo que nos constitui, tanto enquanto indivíduo, tanto enquanto coletivo. Com o passar do tempo, afinal de contas, nós estamos hoje completando neste ano 7 anos da trama de valores, e cada encontro nós percebemos que aparecem valores, esses valores são propostos por cada sujeito do coletivo e eles passam, durante um semestre, a gente fazendo aleatoriamente discussões sobre esses valores e o conceito que o nosso colega traz. Então é interessante pensar que os operadores cognitivos de valores, eles não são, nenhum é prioritariamente mais importante que o outro. Na verdade, eles atuam em sinergia. O que determina, num determinado momento, uma preferência é simplesmente uma inclinação individual de um sujeito. Mas nós entendemos que todos são de vital importância na constituição do sujeito. Se nós pensarmos o mundo, a gente vai perceber que hoje, se nós não houvéssemos mais respeito entre as pessoas, dificilmente o nosso mundo mudaria muito, porque a pauta do nosso atual sistema de mundo, ele não é na base dos valores, mas sim na base de um sistema capitalista. Dificilmente a gente viveria sem a moeda, né, financeira que rege o nosso sistema. Mas sem respeito a gente usaria o medo, por exemplo, a repressão para substituir o medo, e nós teríamos um comportamento, eu até diria, regulável das pessoas na nossa sociedade. Então, o que nos chamou a atenção é que nos processos universitários, além de nós termos a garantia de excelentes profissionais, nós devíamos ter mais ainda a garantia de termos a formação de excelentes seres humanos. Para que nós pudéssemos compreender que, independente do profissional, nós temos que ter a garantia de ter um bom ser humano em qualquer atividade na nossa sociedade. E isso é isso que nós procuramos, a garantia da formação de bons seres humanos, ou melhores seres humanos, né, diria até. Então, nesse sentido, também aprendemos que as palavras escritas nos vários documentos, nos vários textos, elas, ao mesmo tempo que revelam o segredo das palavras, elas meio que ocultam o segredo da vida, porque elas não trazem presente a história de vida dos sujeitos, as lembranças, as memórias de infância, não trazem as memórias afetivas, não trazem os laços familiares, não trazem na essência a amizade. Então são valores que nós acreditamos que são fundamental para a constituição de um bom profissional. Então nós passamos a trabalhar com palavras que nos remetessem a esses valores na constituição do ser humano e que essas palavras trouxessem conceitos que ainda eram vivos em nós e que pudessem ser reelaborados e ressignificados no coletivo. Além das palavras que a gente trazia, que normalmente se conhece, palavras de valores, né, como eu já disse, respeito, ética, moral, comprometimento, afetividade, foi possível ainda pensarmos em palavras que ainda não existiam. Porque se a gente compreender que esse mundo, da forma como ele está, ele é composto por valores, ou seja, os valores que sustentam as pessoas, sustentam também esse modelo de mundo, nós vamos perceber que para ter um outro modelo de mundo mais humano, talvez nós precisamos de outros valores. E esses outros valores precisam ser criados, precisam ser inventados, precisam ser ressignificados, precisam ser apropriados pelas pessoas nos diferentes coletivos. Então nós passamos a construir palavras que não existiam, com valores que ainda estavam latentes na gente
Não para aquele mundo que a gente conhece, mas para aquele mundo que a gente quer conhecer. Não para aquele mundo que a gente vive, mas naquele mundo que ainda a gente sonha e acredita que um dia vai ser possível. Porque o mundo que nós acreditamos, ele não existe. Ele ainda precisa ser inventado. Então nós passamos a inventar os valores que poderiam constituir a esse mundo que a gente acredita que deve existir. Um mundo mais humano. E nesse sentido, as palavras não só tomaram força, como nos potencializaram a acreditar, como diz Maria Isabel da Cunha, que assim como a experiência produz o discurso também produz a experiência. Pois passamos, através das nossas falas, do nosso coletivo, a ter outras atitudes na nossa comunidade, a ter outras atitudes no nosso convívio. Então, às vezes a gente se percebe, tentando identificar na fala do sujeito, quando eu vou, por exemplo, num evento ou numa palestra muito específica sobre determinados conceitos acadêmicos ou teóricos, eu fico tentando identificar com quais valores aquele sujeito se colocou naquele coletivo. E tento identificar a afetividade, memórias de infância, tento identificar respeito, complacência, empatia, que eu acho que são valores fundantes para qualquer pessoa em qualquer coletivo. E se nós não termos esse olhar afetuoso, eu diria até, com outro valor já, né? Afetuoso, tentando identificar nas pessoas os valores que elas se colocam nos coletivos, a gente realmente vai ficar aqueles profissionais excelentes, com garantia exímia de um bom profissional, mas eu não vou ter a garantia de um bom ser humano. Então eu acredito que está um momento de fazermos uma reflexão nos processos de formação profissional. Que elas não sejam somente formação profissional, que sejam também formação humana. E isso que nós estamos propondo tem que funcionar, porque nós temos que encontrar alternativas para construir um novo mundo, um mundo mais humano. E eu acredito que a trama de valores hoje é uma dinâmica consolidada, ela já esteve em outros países, esteve em outros estados, em diversos eventos, e acredito que ela realmente provoca as pessoas a pensar como que nós construímos os valores que me constitui. Como que eu construí esses valores? Será que eu estou realmente consciente dos valores que eu tenho e como que eles foram construídos? Ou simplesmente são uma herança, uma apropriação de uma cultura, de outras pessoas que nunca refletiram sobre como seus valores foram postos na sociedade e são exercidos efetivamente na nossa sociedade. E é bom lembrar, como diz Jennifer Nies, que uma parte da pessoa é o profissional, mas uma parte importante deste profissional é a pessoa. Então, por exemplo, o Valentim ele tem 16 anos de professor, mas tem 41 anos de pessoa. Então, claro que o professor Valentim influencia muito na forma como a pessoa Valentim se coloca no dia a dia. Mas a pessoa Valentim influencia muito mais o professor Valentim. Tenho 41 anos de pessoa. A gente sabe, né, que falar a palavra pessoa soa ainda não muito bem, mas é preciso resgatar esses valores de pessoa, de sujeito, de lugar, de território, de comunidade, de coletividade. Porque se nós, de alguma forma, almejamos construir um mundo melhor e mais humano, nós de alguma forma temos que resgatar esses valores, ressignificá-los e ainda propor novos valores. No ano de 2014, nós tivemos acesso ao livro do professor José Pacheco, Dicionário de Valores. Esse livro, ele possibilitou uma reflexão muito bacana no nosso coletivo, que era como que as pessoas vão atrás do significado das palavras. Normalmente as pessoas, antigamente, procuravam no dicionário, né? Agora as pessoas procuram no Google. Ditam lá no Google, aparece o significado, a pessoa se apropria daquele significado, né? E vai para a vida com aquele significado daquela palavra. E o José Pacheco escreveu um livro chamado Dicionário de Valores. Pelo título, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, Dicionário de Valores. No nosso coletivo isso soa muito bem, porque a gente realmente precisava ressignificar todas as palavras. A gente almejava isso, né? Ser capaz de ressignificar todas as palavras que nós usamos enquanto falamos, né? Porque a nossa palavra, ao mesmo tempo que ela não nos define, mas o domínio das palavras que eu uso na minha fala também me define. Embora a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Então, ao mesmo tempo, a gente é limitado pela palavra. A gente é limitado por um certo número de palavras na nossa língua portuguesa.
E a gente precisa de outras palavras para se comunicar, para realmente se compreender, né? Não podemos seguir como o Belchior cantava, né? A gente se desentende no instante que fala. A gente precisa se entender, a gente precisa se compreender no instante que fala, porque é um dos instrumentos de comunicação, a nossa linguagem. O professor Celso Vasconcelos, ele vai nos alertar que não existe nenhum coletivo desprovido de valores. E esses valores, a gente pode até não concordar com eles, mas eles estão intrinsecamente naquele coletivo. Se a gente compreender isso, a gente vai perceber que não importa qual é o coletivo que esteja em pauta, há princípios de valores ali. E se esses princípios de valores diferentes do meu, né, evidentemente que nós vamos ter um confronto, um choque de realidade e de cultura. Então o que nós precisamos? Precisamos começar a pautar a construção dos valores nos diferentes coletivos, ainda abrir esse diálogo para outros coletivos, para que eles possam cambiar entre eles esses conceitos e essas ressignificações, para que nós podemos ter entendimento de quando as pessoas falam: eu sou honesto, eu sou afetivo, eu sou respeitoso. E a gente saiba com propriedade legítima desse ser humano do que esse sujeito está falando. Porque do contrário, a gente começa a usar as palavras, e essas palavras desprovidas de um conceito coletivo e de uma apropriação coletiva, são palavras vazias. Embora as palavras me soam bem, mas eu não sei qual é o sentido dessas palavras. Não sei do que elas estão grávidas. Então, esses teóricos, esses autores, nos auxiliaram a pensar muito sobre a estrutura da nossa sociedade. Michel Foucault, ele trabalha com os dispositivos estratégicos. Ele vai dizer que nós temos vários dispositivos estratégicos que auxiliam nas estruturas englobantes, nas nossas estruturas sociais englobantes. Essas estruturas sociais, por exemplo, elas dependem de dispositivos como a sexualidade, como a amorosidade, a afetividade, a violência. E se nós não pautarmos esses dispositivos estratégicos, que também são operadores cognitivos de valores, né, para saber como que a nossa sociedade está edificada, nós sempre vamos trabalhar na manutenção dessa sociedade e no aperfeiçoamento desta sociedade. Se nós queremos outra sociedade, precisamos ressignificar os nossos valores em prol de uma outra sociedade e não no prol desta sociedade. Então, eu acredito que a trama de valores ela pode muito bem nos auxiliar em direção a isso que nós queremos construir. Um mundo que ainda precisa ser inventado.